Aí, agora acho que vai, hein? Agora foi? Será? Tá, ó, a Será que galera tá agora... ouvindo meu som? Agora é o Rômulo que não aparece. Vai você, Thaís, manda ver. Continua, pode ir lá. Ai, ai, ai. É a parte Oi, de galera. baixo. O problema é a parte de baixo. Eu tô vendo um monte de gente bacana. E olha o Vitor até, que lindo. Maila, maravilhosa. Olha, Jennifer, todo mundo tá ouvindo. Agora o Rômulo não aparece e eu vou É, ficar aqui falando é, para quadro da Mari aqui pode falar aí, atrás. Thaís. Manda aí, manda ver. Legal. Gente, então eu sou a professora Thaís, eu sou professora de literatura brasileira e como a internet é o lugar da gente dar pitaco das coisas que a gente não sabe, eu vim aqui falar sobre literatura latino-americana, de que eu gosto muito, muito, muito. Tem outras pessoas aqui que entendem muito mais de literatura latino-americana do que eu. Eu quero citar uma pessoa em particular com quem eu tenho as melhores conversas sobre literatura latino-americana, que é o Alberto, que eu vi que está por aí também. Oi, Alberto, tudo bom? Muito legal que você está aqui. Gente, então a gente decidiu, na verdade, o Rômulo me convidou para fazer essa live, né? Que agora a gente está todo fazendo live. O mundo vai acabar e a gente está aqui fazendo live. Mas, não, brincadeira, o mundo, a gente consegue, o Krenak fala, né, que a gente consegue perceber mais o fim a gente consegue ver mais o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Essa lógica, assim, né, que a gente vive. Oi, Anesca, minha querida, a Anesca também tá aí, que legal. Então, eu queria começar para a gente poder discutir, assim, ter um rumo, né, para a gente discutir, falando um pouco sobre o conto da Casa Tomada, né? E antes da gente discutir o conto, eu imagino que muita gente esteja aí com dificuldade de ler, né? Que está com um monte de trabalho para fazer em casa e tal. Então, eu vou ler o conto aí para vocês. Eu vou começar lendo agora. Eu vou ler ele inteiro, porque ele é bem curtinho. E aí depois a gente pode começar a conversar. Daí o Rômulo faz as perguntas. Rômulo, você tá por aí ainda? Eu tô. Estão me Ah, tá ouvindo? bem. Eu Tô tô com vídeo. ouvindo, só não tô te vendo, mas tô te Não, tá ouvindo. tranquilo, por A mim gente aqui. vai, a gente vai revezando assim, né? É bom que eu posso comprar uma livro aqui sem problema. E eu não, né? Veja só que maldade. Mas ainda bem, porque eu botei vestido até, olha só, para Olha poder só, aparecer na live. tá ótimo. Bom, gente, então eu vou começar a leitura aqui, tá? Então o conto se chama A Casa Tomada. Gostávamos da casa porque, além de espaçosa e antiga, hoje que as casas antigas sucumbem à mais vantajosa liquidação dos seus materiais, guardava as recordações de nossos bisavós, o avô paterno, nossos pais e toda a infância. Habituamo-nos, Irene e eu, a permanecer nela sozinhos, o que era uma loucura, pois nessa casa podiam viver 8 pessoas sem se molestarem. Fazíamos a limpeza pela manhã, levantando-nos às 7, e pelas 11 eu deixava a Irene as últimas peças por repassar e ia à cozinha. Almoçávamos ao meio-dia, Almoçávamos ao meio-dia, sempre pontuais. Então não ficava nada por fazer além de uns poucos pratos sujos. Era para nós agradável almoçar pensando na casa ampla e silenciosa e em como nos bastávamos para mantê-la limpa. Às vezes chegamos a pensar que foi ela que não nos deixou casar. Irene recusou 2 pretendentes sem motivo maior. Eu vi morrer Maria Esther antes que chegássemos a nos comprometer. Entramos nos 40 anos com a inexprimível ideia de que os nossos simples e silencioso matrimônio de irmãos era o fim necessário da genealogia fundada por nossos bisavós, em nossa casa. Morreríamos ali algum dia, vagos e distantes primos ficariam com a casa e a demoliriam,
para enriquecerem com o terreno e os tijolos. Ou melhor, nós mesmos a derrubaríamos inflexivelmente antes que fosse demasiado tarde. Irene era uma moça nascida para não fazer mal a ninguém. Fora sua atividade matinal, passava o resto do dia tricotando no sofá do seu quarto. Não sei por que tricotava tanto. Acho que as mulheres tricotam quando encontram nesse trabalho o grande pretexto para não fazer nada. Irene não era assim. Tricotava coisas sempre necessárias. Camisolas para o inverno, meias para mim, cachenês e coletes para ela. Às vezes, tricotava um colete e depois o desfazia rapidamente porque alguma coisa não lhe agradava. Era engraçado ver na cestinha um montão de lã encrespada, recusando-se a perder a forma de algumas horas antes. Aos sábados, eu ia ao centro para lhe comprar lã. Irene tinha confiança no meu gosto, aprovava as cores e nunca precisei devolver uma só meada. Aproveitava essas saídas para dar uma volta pelas livrarias e perguntar inutilmente se havia novidades em literatura francesa. Desde 1939, nada de importante chegava à Argentina. É da casa, porém, que me interessa falar. Da casa e de Irene. Porque eu não tenho importância. Perguntou-me o que teria feito Irene sem tricotar. Uma pessoa pode reler um livro, mas quando um pullover está pronto, não é possível repeti-lo sem provocar admiração. Um dia encontrei a última gaveta da cômoda de cânfora cheia de encharpes brancas, verdes, lilazes. Estavam com naftalina, empilhadas como em uma loja. Não tive coragem de perguntar a Irene o que pensava fazer com elas. Não precisávamos ganhar a vida. Todos os meses chegava a renda dos campos e o dinheiro aumentava. Mas Irene só se entretinha tricotando. Mostrava uma destreza maravilhosa, e eu passava as horas vendo suas mãos como ouriços prateados, agulhas indo e vindo, e uma ou duas cestinhas no chão onde constantemente se agitavam os novelos. Era uma beleza. Lembro-me bem da divisão da casa. A sala de jantar, uma peça com gobelinos, a biblioteca e 3 quartos grandes ficavam na parte mais afastada, a que dá frente para Rodrigues Penha. Um único corredor, com sua maciça porta de carvalho, separava essa parte da ala dianteira, onde havia um banheiro, a cozinha, nossos quartos de dormir e o living central, com o qual se comunicavam os quartos e o corredor. Entrava-se na casa por um saguão de azulejos e a porta principal dava para o living. De maneira que a gente entrava por esse saguão, abria a porta, e já estávamos no living. Tinha, dos lados, as portas dos nossos quartos e à frente o corredor que levava à parte mais afastada. Seguindo pelo corredor, ultrapassava-se a porta de carvalho e mais adiante começava o outro lado da casa. Ou então se podia virar à esquerda, justamente antes da porta, e seguir por um corredor mais estreito, que levava à cozinha e ao banheiro. Quando a porta estava aberta, dava para ver que a casa era muito grande. Caso contrário, tinha-se a impressão de um desses apartamentos que se constroem agora, onde uma pessoa mal pode se mexer. Irene e eu vivíamos sempre nesta parte da casa. Quase nunca íamos além da porta de carvalho, salvo para fazer a limpeza, pois é incrível como junta poeira nos móveis. Buenos Aires pode ser até uma cidade limpa, mas isso ela deve aos seus habitantes e não a outra coisa. Há demasiada poeira no ar. Mal sopra uma lufada de vento e já se acha pó nos mármores dos consolos e entre os buracos das toalhas, no macramê. Dá trabalho tirá-lo completamente. Só com o espanador. Voa e se...
dá trabalho tirá-lo completamente só com o espanador. Voa e se suspende no ar um momento, depois se deposita de novo nos móveis e no piano. Recordarei sempre nitidamente, porque foi simples e sem circunstâncias inúteis. Irene estava tricotando em seu quarto, eram 8 da noite, e de repente eu me lembrei de levar a chaleira do mate ao fogo. Fui pelo corredor até chegar à porta de carvalho que estava entreaberta, e dava a volta ao cotovelo que levava à cozinha quando ouvia alguma coisa na sala de jantar ou na biblioteca. O som vinha impreciso e surdo, como o tombar de uma cadeira sobre um tapete ou um abafado murmúrio de conversação. E ouvi também, ao mesmo tempo, ou um segundo depois, no fundo do corredor, que vinha daquelas peças até a porta. Atirei-me contra a porta antes que fosse demasiado tarde. Fechei-a violentamente, apoiando meu corpo. Felizmente, a chave estava do nosso lado, e além disso, passei nessa porta o grande ferrolho para maior segurança. Fui então à cozinha, fervi a água da chaleira, e quando voltei com a bandeja do mate, disse a Irene: tive de fechar a porta do corredor. Tomaram a parte dos fundos. Deixou cair o tricô e me olhou com seus graves olhos cansados. Você tem certeza? Disse que sim. Então, disse recolhendo as agulhas, teremos que viver neste lado. Eu cevava o mate com muito cuidado, mas ela demorou um instante em recomeçar o trabalho. Lembrou-me de que tricotava um colete cinzento. Achava bonito esse colete. Nos primeiros dias nos pareceram penosos porque ambos tínhamos deixado muitas coisas que amávamos na parte tomada. Meus livros de leitura francesa, por exemplo, estavam todos na biblioteca. Irene sentia falta de umas toalhas, um par de chinelas que a abrigavam muito no inverno. Eu lamentava meu cachimbo de zimbro e acho que Irene pensou em uma garrafa de esperidina de muitos anos. Com frequência, mas isso só aconteceu nos primeiros dias. Fechávamos alguma gaveta das cômodas e nos olhávamos com tristeza. Não está aqui. E era mais uma das coisas de tudo que tínhamos perdido no outro lado da casa. Mas também tivemos vantagens. A limpeza ficou tão simplificada que mesmo nos levantando muito tarde, às 9h30, por exemplo, não eram 11 e já estávamos de braços cruzados. Irene se acostumou a ir comigo à cozinha e me ajudava a preparar o almoço. Pensamos bem e decidimos isto enquanto eu fazia o almoço. Irene prepararia os pratos frios para a noite. Alegramo-nos, porque sempre se torna incômodo ter que abandonar os quartos ao entardecer e se pôr a cozinhar. Agora nos bastavam a mesa no quarto de Irene e as travessas de comida fria. Irene estava contente porque lhe sobrava mais tempo para tricotar. Eu andava um pouco desorientado por causa dos livros, mas para não afligir minha irmã, comecei a examinar a coleção de selos de papai, e isso me serviu para matar o tempo. Nós nos divertíamos muito, cada qual em suas coisas, quase sempre reunidos no quarto de Irene, que era o mais confortável. Às vezes Irene dizia: olhe só este ponto que inventei. Não parece um trevo? Um instante depois, era eu que lhe punha diante dos olhos um quadradinho de papel para que visse o valor de algum selo de Upen e Malmedy. Passávamos bem, e pouco a pouco começávamos a não pensar. Pode-se viver sem pensar. Quando Irene sonhava em voz alta, eu acordava imediatamente. Nunca pude me habituar a essa voz de estátua ou papagaio, voz que vem dos sonhos e não da garganta. Irene dizia que meus sonhos eram grandes sacudidelas, que às vezes faziam cair o cobertor. Nossos quartos tinham um living separando-os, mas de noite, se escutava qualquer coisa na casa,
Nossos quartos tinham um living separando-os, mas de noite se escutava qualquer coisa na casa. Nós nos ouvíamos respirar, tossir, pressentíamos o gesto que conduz ao interruptor do abajur, às mútuas e frequentes insônias. Fora disso, tudo estava silencioso na casa. De dia, eram os rumores domésticos, o roçar metálico das agulhas de tricô, um crepitar de folhas viradas de álbum filatélico. A porta de carvalho, creio tê-lo dito, era maciça. Na cozinha e no banheiro, próximos à parte tomada, ficávamos falando em voz mais alta, ou Irene cantava canções de ninar. Em uma cozinha, há demasiado ruído de louça e vidros para que outros sons a invadam. Muito poucas vezes permitíamos ali o silêncio, mas quando voltávamos aos quartos e ao living, então a casa ficava silenciosa, e à meia luz até pisávamos mais vagarosamente para não nos incomodar. Acho que era por isso que de noite, quando Irene começava a sonhar em voz alta, eu a acordava imediatamente. É quase repetir a mesma coisa, exceto nas consequências. De noite, sinto sede. E antes de nos deitar, disse a Irene que ia à cozinha buscar um copo d'água. Da porta do quarto, ela tricotava. Ouvi ruído na cozinha, talvez no banheiro, porque o cotovelo do corredor diminuía o som. Minha maneira brusca de parar chamou a atenção de Irene, que veio para o meu lado sem dizer palavra. Ficamos ouvindo os ruídos, notando claramente que eram deste lado da porta de carvalho, na cozinha e no banheiro, ou mesmo no corredor, onde começava o cotovelo quase ao nosso lado. Nem sequer nos olhamos. Apertei o braço de Irene e a fiz correr comigo até a porta sem olhar para trás. Os ruídos ficavam mais fortes, mas sempre abafados às nossas costas. Fechei de um golpe a porta e ficamos no saguão. Não se ouvia nada agora. Tomaram esta parte, disse Irene. O tricô descia de suas mãos e os fios iam até a porta e se perdiam por debaixo dela. Quando viu que os novelos tinham ficado do outro lado, ela largou o tricô sem ao menos olhá-lo. Você teve tempo de trazer alguma coisa? Perguntei-lhe inutilmente. Não, nada. Estávamos com o que tínhamos no corpo. Lembrei-me dos 15.000 pesos no guarda-roupa do meu quarto. Agora era tarde. Como me sobrava o relógio de pulso, vi que eram 11 da noite. Cingi com meu braço a cintura de Irene, eu acho que ela estava chorando, e saímos assim à rua. Antes de nos afastarmos, senti a tristeza, fechei bem a porta da entrada e joguei a chave no bueiro. Não fosse algum pobre diabo resolver roubar e entrasse a casa a essa hora e com a casa tomada. Bom, esse é o conto, né? Eu me lembro, a primeira vez que eu li esse conto, eu estava na faculdade. Eu queria ouvir de você, Rômulo, que está aqui, e a gente pode conversar assim mais ao vivo. Como é que foi a primeira impressão que você teve da leitura desse conto? Bom, sempre que a gente lê alguma coisa nova, a gente relaciona tudo que a gente já tem de conhecimento de vida, né? Sim. Eu até falei com você antes, a primeira vez que eu não conhecia esse autor, na verdade, eu conheci porque você, né, cara, fugiu a palavra da minha cabeça, você indicou ele para fazer essa prosa. E eu fui correr atrás dele, só que eu li o conto antes de ver a história. Então eu relacionei a muita coisa minha, assim, eu relacionei aquela peça de teatro que eu vi, por exemplo. Depois eu fiquei pensando, eu dei uma oficina por uma ONG em São Paulo, lá em Diadema. Eu não lembro o nome da escola agora. Tem pouco tempo. E a escola foi tomada. Tem uma parte tomada, bem assim. Caramba! Tem uma quadra de esporte na escola que ela foi invadida. Tem uma galera que usa crack e mora na quadra da escola. Aí qual foi a providência da escola? Trancou a quadra e usa outra parte da escola.
Assim, foi, foi a primeira reação. É quase a mesma O coisa Brasil, que fala né, tomada. se entendendo, né? Nada pode ser mais metafórico, né? Eu tenho um amigo, É, eu estava por aqui, o Francisco, que, é, que nada mais no Brasil pode ser metafórico, né? é, Tudo, exato, é uma coisa incrível. É a uma coisa gente perdeu incrível. até a possibilidade da metáfora, né? Sim, Mas é legal isso que você está falando, né? A gente sempre faz essa relação, mas esse conto, né, ele tende a criar na gente essa impressão que a Maria Gabriela falou ali, né? Quem? Por que invadiram? Que angústia! E a Jennifer, né? Eu fiquei, mas por quê? Ai, o é, Yuri, que bacana o Yuri, querido. O Yuri falando fantástico, né? É legal que o Yuri tenha trazido essa palavra aí, fantástico, né? O Cortázar ele é bastante conhecido, né? Porque ele, junto com outros escritores latino-americanos, né? Como o Borges, como o Juan Rulfo, né? E outros escritores importantes aí da América Latina, eles vão fazer isso que a gente chama de realismo fantástico, né? O que é realismo e o que é fantástico para a gente poder entender um pouco e discutir um pouco sobre esse conto. Né? Realismo é essa estética que na literatura começa aí em meados do século XIX, né? Meados para o final do século XIX, e que tem por pretensão representar uma realidade assim de forma naturalista mesmo, né? Assim, eu estou querendo compreender essa realidade, portanto eu vou lá e tento falar dela de forma que seja verdadeira, né? Assim, e aí o pessoal da América Latina vai pegar esse realismo aí na segunda metade, né? Da primeira para a segunda metade do século XX aí, e vai misturar isso com essa sensação do fantástico, né? O que é o fantástico? É esse conto, tadinho, o Alberto falando tadinha da metáfora no Brasil, é verdade. Nesse conto e em outros contos latino-americanos, né, a gente tem essa mistura daquilo que é o fantástico. A gente pode definir o fantástico assim como aquele conto em que eu leio e eu tento sempre dar alguma explicação racional, né? E sou incapaz de dar uma explicação racional, as duas coisas, né? Eu tenho uma racionalidade que eu pego imediatamente, então eu fico tentando, como você falou, Rômulo, pegar elementos da minha realidade aí, relacionar com aquilo que eu estou lendo, mas eu sou incapaz de dar essa explicação, mas também eu sou incapaz de dar a explicação metafórica, ou uma explicação, metafórica não, né? Mas assim, uma explicação fantástica, porque aí, afinal, o que são, né? O que é essa invasão, né? E essa mistura dessa realidade, né, com isso que a gente chama de fantástico, ela causa na gente essa incerteza, né, e essa angústia de querer tentar uma explicação e nunca conseguir. E esse que é o grande barato do realismo fantástico. E ele, por isso, né, por conta desse encontro contraditório aí entre essas duas representações, porque a gente lê o conto e a gente consegue enxergar a casa. Eu fiz até um desenhinho assim, eu não sei se vocês tentaram fazer isso também, eu imagino que vocês tenham tentado. Vocês tentaram fazer um desenho da planta da casa? Sim. Alguém tentou aí fazer um desenho da planta da casa? Eu te vi agora, Rômulo. Estamos vendo você. Apareceu? Que bom. Apareceu! Para mim, Yay! eu não apareço aqui. O que será que aconteceu? Eu não sei, ainda bem que eu pus roupa. Não sei. É sempre bom, né? É sempre bom. Mas tá ótimo, não tem professor aparecendo, tá bom, é bom saber disso. Vemos os dois aí, né? Oba. Que bom. Enfim, gente, vamos lá. Então, como eu estava dizendo aí, né, esse conto ele fica nessa contradição, né, do real e com o fantástico, né? Então a gente fica tentando fazer esse desenho da casa, né? Eu inclusive desenhei a casa, você fez um desenho mental, outras pessoas e a galera falando não,
sim, achei que era doida. Não, não, Bê, você não é doida. Eu fiquei desenhando assim, né? Desde a primeira vez, eu falei, não, e eu sou péssima, né? De conseguir enxergar coisas em plano, assim, péssima, tenho uma dificuldade tremenda. E aí, anos a fio, fiquei tentando pensar essa, porque eu falei, não, agora eu vou falar sobre esse conto, então eu tenho que desenhar. E hoje, finalmente, eu consegui desenhar essa planta dessa casa, né? Sim, E é uma casa enorme, né? A gente consegue imaginar essa casa antiga aí, né? Argentina, que toma duas ruas, né? Ela vai de uma quadra a outra, né? Porque uma parte de trás da casa dá para uma rua e a parte da frente dá para outra rua, né? E a gente fica tentando criar essa imagem do real sobre essa casa. E ele vai construindo uma coisa que para a gente é verossímil dentro da nossa realidade, até que, de repente, surge o inverossímil, aquilo que não pode ser explicado, não faz sentido, né? Que é essa invasão abrupta da casa. A invasão até tudo bem, pode acontecer, mas aí essa ação, né, essa atitude, qual que é a atitude deles? Tomaram a casa. E aí ele é quase como se fosse um sonho, né? E o Cortázar conta mesmo numa entrevista que ele dá para esse cara chamado Omar Prego, que esse conto veio de um sonho, né? De um pesadelo que ele teve. E ele sentou para começar a escrever esse pesadelo. E aí ele viu que o pesadelo era muito significativo. E aí ele foi construindo, né? Essas duas figuras. Essas duas figuras são muito interessantes, né? Porque eles falam que eles vivem numa casa muito grande, que poderia viver muitas outras pessoas, né? Mas eles não se casam, então eles vivem essa relação meio esquisita, né? Em que ele chama de matrimônio de irmãos, né? Uma coisa assim que beira um incesto meio silencioso ali, né? Assim, um incesto estranho, né? E aí eles têm essa relação muito esquisita entre eles, que quem falou aí como é que foi a barata? a Jennifer falou. Quando tem Mesmo barato em casa, ela faz barata em casa né? Fecha e tranca tudo, nunca mais volta, né? Também. Eu também. Mas essa relação desses dois irmãos, né? E eles falam que a casa é enorme, mas quem visse somente o lado que eles ocupam da casa, teria a impressão de que essa casa era muito pequena, né? Que era uma casa pequena, simples, como um apartamento, que era o lado que eles ocupavam da casa. E eles meio que esqueciam que tinha o outro lado da casa. A gente ia lá só para fazer a limpeza, né? E aí eles, de repente, são tomados, né? Tem essa parte da casa tomada. E aí eles vão fazer um inventário, né? Muito interessante como eles fazem um inventário do que se perde quando se perde esse lado da casa, mas também tem um inventário das vantagens, dos ganhos, né? Do que eu tenho quando eu perco eu não preciso mais limpar, né? As coisas ficam muito mais simples, né? Passávamos bem. E aí, mesmo dentro desse lado pequeno da casa, então eles viviam numa casa muito grande, mas aí eles ocupavam somente uma metade. Quando eles estão vivendo nessa metade, eles passam a ocupar um lugar ainda menor, não é? Eles vão diminuindo esse espaço, eles passam a fazer o jantar com comidas frias, que podem ser comidas no quarto, né? Tem toda essa construção que se faz aí, né? E eles então passam a viver nesse lugar bem pequenininho, até a cozinha e o banheiro ficam distantes, né? Porque eles vão lá só uma vez por dia de manhã para limpar, fazer o almoço, depois lava os pratos, prepara ali o que vai ser o jantar e fica lá depois já no quarto, né? Para poder, já resolve a situação, né? Então a gente tem esses elementos aí e de repente, um dia, o resto da casa é tomada, né? E a mesma atitude, né? Você pensa, bom, então agora talvez eles vão ter alguma atitude, mas não, né? Eles simplesmente trancam a porta e aí, o que acontece? A irmã que estava ali
criando, né? A Irene, que estava lá tricotando, não pode mais tricotar, porque os novelos ficaram para dentro da casa, né? Não pode voltar, e eles têm absolutamente nada mais. E aí jogam a chave da casa, porque vai que alguém vai tentar roubar a casa nesse momento com a casa tomada. Mesmo diante do absurdo, né? Que é eles ficarem sem casa, eles não tentam uma explicação, né? E botam a gente nessa situação quase como que de um pesadelo, né? De um sonho. Sim. E aí, enquanto pesadelo, né? O sonho, a gente pode pensar em diversas formas de ler essas várias representações que existem aí nesse conto. A primeira delas seria a casa, né? A casa é uma coisa muito simbólica, né? Muito representativa. Porque o que ela é? Ela nada mais é do que esse espaço do indivíduo, né? Em que o indivíduo coloca as suas coisas, coloca a sua individualidade, né? A casa, ela tem muito essa representação do templo, né? Do lugar sagrado, né? Do próprio corpo. Então, são várias as representações que a gente pode pensar disso. A gente pode pensar também em uma coisa muito próxima do que a gente está vivendo, né? Como é que certos processos políticos, né, eles vão tomando a casa, tomando os nossos espaços aos poucos, né? Esses espaços que a gente ignora, né, e que vão fazendo menos sentido para a gente vai meio que esquecendo, ah, tudo bem, nos tomaram isso, de repente nos tomaram aquilo, e de repente a gente se vê sem a capacidade, inclusive, de continuar a história, né? Uma coisa muito legal que o meu amigo Léo, que está por aqui também, falou, a gente estava conversando sobre esse ponto, ele falou, o tricotar da Irene é o que permite a narrativa continuar, né? Do começo ao fim da narrativa, ela está tricotando. Quando acaba o tricô, acaba a narrativa. Né? Então, acho que a gente pode pensar dessas maneiras diversas aí sobre esse ponto, né? Dessas diversas representações. O Alberto falou assim, já que os tempos não estão para metáfora, para alegoria, será que só de sacanagem, como estratégia, abraçar a estética, deixar de ser direto, porque também isso não funciona? Eu acho que sim, Alberto. Eu acho que o nosso problema é um problema principalmente estético, né? A gente tem um problema estético muito grande, né? A gente vê o que... Ai, meu Deus. A gente vê o que a gente está sendo tomado hoje, né? A gente está sendo tomado pelo feio, né? Pelo absurdo. Né? Mas a gente prefere ignorar, né? A gente não vai ouvir, vamos ficar falando aqui bem alto, fazendo os barulhos, né? Para ver se a gente ignora o que está acontecendo. Esse texto dele... Mas é isso que eu queria falar para vocês sobre o conto. Eu queria ouvir perguntas para a gente poder discutir. Quem que quer fazer uma pergunta ou falar coisas? Rômulo, gente, eu tenho de ligar isso aqui na tomada, senão vai acabar a bateria. Falar uma eu sou a pessoa mais despreparada possível, né? Peraí, deixa eu achar aqui. Esse texto ele escreveu, ele já estava em exílio ou ele ainda estava na Argentina ainda? Não, ele estava na Argentina. Ele escreve esse conto em 46. Então esse conto ele é publicado numa revista literária que era organizada pelo Borges, sabe? Sim. Que é outro escritor argentino super importante. E aí ele... esse texto aí dele, ele é publicado nessa revista em 46. E o Cortázar sai pro exílio em 51. Então, alguns anos antes. Esse conto fosse relacionado à ditadura. Não tem continuação? Não tem. Foi o primeiro texto, o Alberto está dizendo aqui, foi o primeiro texto dele publicado. Gente, eu estou tentando achar uma tomada que eu fique próxima da internet. Essas dificuldades do mundo moderno. Peraí. Ai, meu Deus! Ô, gente, aproveitar que tem bastante gente aqui, vou falar uma coisa rapidinho.
O Instagram, ele limita 1 hora a live. Se essa live cair do nada, é porque deu 1 hora, mas a gente já vai voltar com outra já. Então, fiquem atentos aí. Deixa eu sentar aqui como uma boa... Bom, acho que agora tô confortável. Bom, vamos ver se tem perguntas ali. A Maria Gabriela disse: o que justificaria a passividade das personagens? Um não poder, um não querer fazer nada, um conformismo de que o material se vai. Maria, não sei, cara. Eu acho que a gente precisa pensar junto. Eu acho que, em alguma medida, né, ele tá querendo... Primeiro, ele estava querendo representar o pesadelo que ele teve, né? Acho que não é para ter uma resposta assim pronta, né, a isso. Mas eu acho que se a gente for pensar nesses caminhos assim da casa como esse espaço do indivíduo, né, esse espaço da construção da individualidade e da construção da família aí, né? Eu acho que tem um pouco da tentativa de ignorar, né, o fato da continuidade do tempo, né, daquilo que a gente precisa fazer, da necessidade que uma casa exige, da gente, dos cuidados, né, da casa. E aí, se a gente pensar enquanto país, aí a gente pode, aí a gente vai pensar de uma maneira ainda mais complexo ainda, né? Porque a gente pode pensar que é um conformismo, né? A gente pode pensar que é uma tentativa de ignorar, né, aquilo que é incômodo. A gente pode pensar nisso também não só no país, né, mas na nossa própria individualidade. Qualquer coisa que nos incomode, a gente tende a afastar, né? Acho que... E aí você ignora, só que a coisa não passa, né? Psicanaliticamente, né, as coisas que a gente recalca, inclusive, ficam mais fortes, né? E é isso que eles tentam fazer o tempo inteiro, né? Eles recalcam a própria realidade. Transportando isso para o país, assim, eu acho que a gente tem visto... Eu não vou ficar falando aqui, porque eu acho que é muito óbvio até, né? Que a gente tem, há muito tempo, muita gente ignora, né? E tem ignorado o que a gente está vendo como esse caminho é um movimento, né, de violência, de repressão, né, de limite às liberdades, né, individuais, às liberdades comunitárias. Então, acho que muita coisa a gente pode pensar por aí. Que mais, gente? Pergunta. O Yuri falou assim: é interessante pensar em semelhanças entre duas pessoas que saem de sua própria casa por barulho dos outros, num momento em que o mundo passa pelo processo de quarentena. Sim, sim. Aí o Léo fala: vale lembrar que não ouvimos a versão dela, só ele. Então, esses outros existem. A gente já estava com a cabeça basbacada aqui, vem o Léo e faz essa pergunta ainda, né? Sim. E o Yuri continua: ficar em casa, acredito que o incômodo do estranho aparecendo faz semelhança ao temor nosso do processo exterior. Nesse processo de quarentena, nesse processo de quarentena, parece que o confronto com os estranhos somos nós, porque muitas pessoas estão ansiosas no momento com bloqueio criativo ou remexendo no celular sem estar tranquilo dentro da própria casa. Né? Eu acho que se a gente for comentar aí a fala do Yuri primeiro, né? Né, do corpo, das nossas próprias expressões, e como a gente sendo obrigado a fazer isso agora, né, como é difícil fazer isso, e como a gente vai silenciando, né, como a gente vai sendo tomado pelas nossas próprias angústias. Eu acho que essa é uma interpretação interessante do ponto, uma leitura interessante. Mas eu queria voltar lá para o que o Léo fala, né, com a Irene, sobre a Irene, né. Embora é isso mesmo, né, Léo? Ela poderia ser a narradora, né? O Bé também, né? Ela segue tricotando
contando sem ligar para nada, né? E ele é Oi. Vocês estão me vendo, galera? Agora voltou. Deu uma travadinha no jogo aqui, mas voltou. O Alberto fala assim, ela podia ser a narradora, como é que seria o conto se ela fosse a narradora, né? Eu acho muito interessante fazer essas conjecturas, assim, o que ela tricotaria, né, de narração se ela fosse a que estivesse falando, né? A gente lembra Sim, muito, e o Léo lembrou disso quando eu estava conversando com ele sobre esse conto, sobre como ela é meio uma Penélope, assim, né? Penélope é aquela figura lá, que era a mulher do Ulisses, né? Ele vai para a guerra de Troia, e ela fica lá, e aí começa a passar um tempo, ele não volta, né? Aí a galera fala, putz, você podia casar de novo aí, né? Porque vai que ele morreu na guerra. E ela não quer casar com o outro porque ela amava o Ulisses, etc. E aí ela começa a tricotar, na verdade não é tricotar, ela começa a tecer aí esse tapete que eles vão fazer para a morte do pai do Ulisses, né? E aí esse tapete vai ficar pronto, é muito lindo e vai, né, ser acabado e tal. Só que todo dia ela tece e toda noite ela destece, né? Esse tapete. E ele nunca fica pronto, né? Tanto que a gente fala, né, o tapete da Penélope para aquela coisa que o tecer da Penélope para aquela coisa que a gente nunca termina, né? Então o conto também tem essa característica, né? Ele termina, mas ele não termina nunca, né? Ele tá acabado, mas ele não tá, porque o fio da Penélope, né, da Irene, ficou lá atrás, né? Ele não pôde ser construído, ele não pôde ser terminado, né? E eu gosto muito desse conto também, porque ele traz um pouco para a gente uma reflexão sobre o tempo, né? E sobre o tempo que a gente vai ignorando, cuja passagem a gente vai ignorando. Então a gente vive, o tempo vai passando na nossa vida e a gente não nota, né, que esse tempo vai passando. E de repente, se acaba o fio, fica atrás da porta, né? E não há mais possibilidade de a gente tomar a si mesmo, né? Ou tomar o país que seja, né? Ou tomar a cidade, ou tomar a nossa própria vida, né? Eu acho sim. que tem todas essas representações possíveis aí, esse conto. Que mais, gente, vocês gostariam de falar e Vamos de lá. comentar, de discutir? O que você acha mais, Romo? Olha, a primeira relação que eu fiz foi aquela da escola, que eu falei no começo, e depois eu realmente Aham. imaginei que ele estava fazendo uma metáfora à ditadura na Argentina, na verdade. Assim, isso sem Isso dúvida, né? provavelmente, Eu né? não quero falar muito sobre isso, porque eu acho que é até óbvio, né? Assim, a Sim, gente ficar falando muito sobre. é, Porque é claramente, né, um questionamento da ditadura da qual ele vai fugir em 51. sim, Né? sim, sim. A casa é tomada, a gente fica em silêncio, nada é feito. E assim, né? A casa não é tomada de repente, não se toma a casa toda, né? Sim, vai É aos uma poucos, casa né? que vai sendo tomada aos poucos e a gente sabe que a casa está tomada, a gente sabe que há pessoas atrás da porta de Carvalho, mas a gente fica fazendo um barulho, não, não sei o quê, vamos continuar a vida, lá. Na cozinha se faz muito barulho, né? Tem esse trecho aí do se ignora Acontece, que de trabalho, né? repente tomar, né? Eles vão tomar o. Se era tão silenciosa a casa, não dava para eles terem descoberto que a casa já estava sendo tomada, né, há muito tempo, né? Sim, total. E aí ele disse, o Alberto diz assim, é que eu amo o Cortázar, por isso não o chamarei de macho protetor. É o personagem, não é o autor, tá bom? Sim, claro. Eu também acho que ele não. Eu acho que ele não é. Eu acho que a figura dele é muito mais ambígua do que isso, né?
Afinal, ele não consegue exercer o seu papel de macho, né? O narrador. Porque Sim. ele é um irmão, né? Eles são um casal que não podem exercitar esse papel do macho e da fêmea, e seja lá o que isso signifique, né? O Léo disse, nossa, o fio das parcas ou das boias? Ixi, Léo, não sei, cara. Não foi encerrado. Indica mais textos e livros para a gente discutir. Sim, então, quando o Rômulo me chamou, a gente ficou tentando pensar em alguma coisa que fizesse sentido para esse momento, né, que a gente está vivendo. Uhum. Eu, primeiro conto que eu pensei, e eu acho que o Alberto vai concordar comigo nessa, porque o Alberto é um leitor do Cortázar e a gente já falou sobre esse conto, é a Autoestrada do Sul. A Autoestrada do Sul é um conto do Cortázar, só que ele é muito longo, ele tem aí umas 30 páginas, então ia ficar complicado da gente discutir aqui e tal. Nesse conto, a Autoestrada do Sul, é uma coisa assim bem interessante. Eles estão voltando de uma praia de Paris, assim, no verão, e tá aquele puta trânsito na estrada, né? E aí, de repente, o trânsito começa a parar, mas não vai mais, não vai nunca mais. E aí começa a se passar dias e meses, né? E aí e aí começa o absurdo, né? Fica aí essa dica que o conto se chama Autoestrada do Sul. E outros contos do Cortázar, eu acho que valem muito a pena. Outro escritor latino-americano que é muito legal, que tem o nome parecido com aquele ator que faz o Chaves. Todo mundo confunde. Que é o Roberto Bolanhos, né? Também é um escritor. O Roberto Bolanho ele é muito legal. Eu vou pegar aqui alguns livros para indicar para vocês. Peraí. São dois mestres da crônica latino-americana. Esse livro, o nome do ator é Bolanhos e o escritor é Bolanho. Esse aqui, o Putas Assassinas, é o meu preferido, é bem legal. Deixo aí a indicação para vocês. O Yuri falou assim, o próprio narrador não está interessado em falar sobre si. O narrador conta a história de Irene. Exatamente. Né? Praticamente até quando ele perdeu seus livros franceses, ele não ousou reclamar da irmã. Exatamente, Yuri. Parece que ele fala que ele não importa, né? Mas ele é a única coisa que importa, porque é a única voz que a gente tem aí, né? Então esse narrador, ele é responsável por tudo, né? O Alberto disse, alguém pediu indicações, não sei se é do Cortázar, contos dele que gosto muito. O Axolotl é incrível também, vale a pena ler. A Continuidade dos Parques, O Perseguidor, que é mais longo, é assim como o Perseguidor é tão longo quanto aí o Autoestrada do Sul. O Roberto Bolanho, O Real Visceralismo, sim, é muito legal. E o romance do Cortázar, O Jogo da Amarelinha. Gente, O Jogo da Amarelinha é incrível. É um romance que eu vou falar um pouquinho. Oi, Rodolfo, meu querido! Tudo bom? Eu vou falar um pouquinho sobre O Jogo da Amarelinha, que é um livro muito legal do Cortázar também, que é assim, ele vai contar a história desse casal que vive em Paris, só que ele não vai contar a história de uma maneira linear, né? Você não abre o livro e lê o livro assim. Você pode até fazer isso, mas ele começa já no princípio indicando para você que você leia a partir do número de capítulos que ele vai indicando. Então, você começa, o capítulo 1 não é o primeiro, né? O capítulo 1 tá lá no meio, assim. Então, você tem que ir meio que brincando com ele, de ir e voltar, né, nessa amarelinha. É um livro muito legal. E o Alberto está dizendo que tem edição nova da amarelinha. Né? O Léo está dizendo assim, te ouvindo ler o conto e lendo os comentários, estou pensando nos contos de terror do século XIX, como esse conto puxa muito para lá. Sim, Léo, eu não sei o que acontecia na Argentina naquele momento, mas eu imagino que a galera lia muito desses contos fantásticos do século XIX. Lia-se muito esses contos, tanto que tem compilações, né, do próprio Borges. Ele tem um livro que foi lançado pela Companhia das Letras, inclusive eu não estou com ele aqui agora, que são só uma compilação de contos fantásticos do mundo inteiro, assim, que também é uma leitura bacana de se fazer. E
esse livro tem vários contos do século XIX, esses contos fantásticos tradicionais, né? E me parece que eles bebem muito dessa fonte para construir o que vai ser o realismo fantástico latino-americano. Né? Peraí, gente, aqui deu uma travadinha. Voltou. Agora voltou. O meu tinha Voltou? travado Vocês aqui. me ouviram aí o que eu falei? Mas acho que só o meu que travou aqui. Eu acho que o pessoal não travou, não. Mas agora voltou já, tá tranquilo. Entendi. Legal. Bom, que mais, galera? Tem mais alguma pergunta, alguma coisa a comentar? O pessoal ficou silencioso de repente. Maria Gabriela falou que tinha várias perguntas a fazer. E eu queria fazer uma pergunta também, eu acho que é meio piração minha, na verdade. Mas, assim, esses escritores latino-americanos do início do século XX, eles conversam alguma coisa com esse pessoal, o brasileiro, do início do século XX, final do século XIX? Tem alguma... eu não sei se é amizade ou tem alguma influência um do outro na escrita Então, Rodolfo, deles? você tá perguntando assim, dos escritores latino-americanos e os brasileiros, É, se tem uma conversa isso, entre brasileiros, eles? perdão. É, Isso, exatamente. tem muito pouca, viu? Até por Imagino. conta da diferença da língua, assim, Sim. é uma tradição meio que descolada uma da outra, infelizmente. Embora eu acho que também isso se dá por conta da maneira como a gente conta a história da literatura brasileira, né? A gente Uhum. conta ela sempre muito separada da literatura latino-americana. Mas os escritores modernos, né, no século XX, a partir aí da segunda metade do século XX, Sim. eles vão sim ter como referência vários escritores latino-americanos e vice-versa, né? A Sim. gente vai pegar o Guimarães Rosa, por exemplo, ele está diretamente conversando com autores como Juan Rulfo, né? E com a própria escrita do Borges, né? Embora eles tivessem várias tretas ideológicas, assim, e até mesmo estéticas, mas você vê que eles têm uma relação, sim. Mas só a partir do século XX, viu, Romulo? Sim. Que eu conheço, né? Pode ser que haja alguma coisa anterior que eu não conheço. Seria muito obscura também, né? Não é uma coisa que chegou a ter influência, É, então, não é sem alguma dúvida. coisa assim direta. Olha lá, o Alberto falou que o Cortázar traduziu muito Poe. É verdade, ele traduz muito Edgar Allan Poe, né? Que é esse escritor clássico dos de Uhum. contos de terror e de mistério, né? A Maria Gabriela está indicando aí uma autora chamada Charlotte Perkins. Eu não conheço. Contos de terror sobre uma perspectiva psíquica. Legal. Interessante. É muito Poe mesmo, né? A gente também tem realistas fantásticos como Murilo Rubião, mas o Murilo Rubião está um pouco depois, né? Assim, acho que o Murilo Rubião começa a escrever aí na década de 60, 70, assim, meio que influenciado, né, por essa galera. Uhum. Acho que Sem mais dúvida. nesse sentido. A Clarice Lispector bebe desse universo também? Tenho a impressão que sim e também não. Na verdade, a gente nunca vai saber de onde bebe a Clarice Lispector, né? Porque ela bebe de todos os lugares e tem contos de todo tipo, né? Mas me parece que ela faz alguma coisa diferente, né? Do que fazem esses escritores aí. Porque Uhum. ela não se preocupa muito com essa coisa da construção narrativa por meio do realismo, né? Ela um pouco, acho que tem alguns contos talvez, né? As As traduções traduções. do caso não demoraram muito, mas atualmente demoram muito ou não tem tradução. Isso é uma coisa que o Alberto está falando que é muito interessante, né? Que os textos latino-americanos, né? Embora eles estejam aqui do nosso lado e tem escritores incríveis, incríveis mesmo, assim, eu acho que a gente não tem acesso a eles. Eu acho pouco também escritores, só o Borges e o Cortázar que a gente vai ver traduzidos mais, assim. Uhum. Mesmo escritores importantes mexicanos, assim como o Juan Rulfo, ele não é traduzido para o português. Tem várias coisas dele que não são traduzidas, ou as traduções são muito antigas, não são muito boas, Uhum. né? O nosso mundo editorial no Brasil, ele é muito mais próximo
dos Estados Unidos, por exemplo, do que da América Latina, o que não faz o menor sentido, né? Porque dá muito mais trabalho a gente traduzir, né, as coisas americanas e tal, inclusive do modo de vida, né? Como a gente na América Latina é quase um povo só, assim, né? Gente, só avisando que... Aqui, o Alberto está dizendo aqui, ó, a Mariana Henriques e a Samantha Schweblin, atuais escritoras argentinas de um certo tipo de terror. Eu acho que eu tenho até alguma coisa dela aqui. Eu tenho a Mariana Henriques, tem mesmo um livro dela, que não é, eu acho que não é traduzido para português, eu tenho ele em espanhol aqui, As Coisas que Perdemos no Fogo, né? Não sei como traduziria isso para o português exatamente. Eu acho mas que é isso, né? Não tem tradução. Elas estão traduzidas, Alberto? Nossa, que ótimo, que ótimo. Então fica aí a indicação. Né? É que eu conheço a Mariana Henriques em espanhol, mas eu não sabia da tradução. Mas assim, é muito. Ainda tem muito delay, assim, sabe? Pessoal que escreveu nos anos 80 e 90 sendo traduzidos agora. Sim. O Alberto está dizendo do Joca Reinders Terron, que é um escritor brasileiro que tem muita proximidade com o pessoal da América Latina. E isso é muito interessante. O pessoal do Sul, né, principalmente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, conhece muito mais literatura latino-americana do que a gente. Acho que por conta da proximidade mesmo ali, né? Eu, inclusive, fui conhecer escritores latino-americanos e gostar deles porque eu comecei a estudar letras em Santa Catarina, né? Então, eu tinha uma professora que estudava escritores latino-americanos e aí eu meio que comecei a estudar e ler por causa disso, assim, né? Dessa professora. A gente aqui passou de Santa Catarina, Paraná, ali metade do Paraná a gente já não conhece mais, né? Embora a gente seja tão próximo, infelizmente. Mas eu acho que esse é um bom incentivo, inclusive, a gente está aqui, eu estou aqui dando pitaco de literatura latino-americana, embora não seja a minha área exatamente. Né? Sim. A Gláucia pergunta, o distanciamento se deve somente à língua, Thaís? Não, eu acho que é um preconceito histórico, né? Há um certo imperialismo assim que o Brasil quer exercer, né, na América Latina, embora não tenha nem força política, nem força econômica para fazer isso. Né? O Julian Fuchs e a Paloma Vidal, que são escritores muito legais. O Julian é um escritor incrível. Eles são brasileiros e argentinos, exato. Gente, que mais? Eu acho que está quase no fim, né, desta live. O que a gente tem mais a dizer? Mais alguma coisa, Rômulo? Não sei, eu fiquei pensando na Gláucia perguntou. Vocês estão prontos para nas barreiras. Eu não sei se... Acho que a gente tem uma barreira... E já tudo, eu acho. Estão me ouvindo? Voltou agora. Tá ouvindo, gente? Voltou? Não, então eu fiquei pensando nas barreiras também, se elas não são... Elas podem ser até... Eu acho que as barreiras, elas podem ser até geográficas também, né? A gente tem um Pantanal no meio, tem uma Amazônia no meio. E isso dá uma... Mas eu não acho que seja isso, porque se fosse, eu acho que é mais um interesse, eu acho que é um interesse econômico mesmo, né, das grandes editoras americanas, né, europeias, elas chegam aqui assim arrasando a vida, assim, né? E tem muito interesse desses tipo o blockbuster da literatura, assim, né? Que são esses textos de séries, né? Assim, esses textos que são traduzidos assim de penca, né? Traduzidos metade pela máquina e aí são revisados só, né? Assim, umas traduções às vezes livros que são até interessantes, infanto-juvenis, como Harry Potter, por exemplo, tem traduções horríveis, sabe? Gente, vai cair em 20 segundos. O que a gente faz? A gente volta para se despedir? Vocês